Olá! Um super beijo a todos. Espero que tenham gostado dessa inicialização da nossa teleaula, falando sobre o processo de comunicação. Eu escolhi esse vídeo para começar a aula, para que vocês tenham uma ideia de como a comunicação é importante na nossa vida. Às vezes a gente não se percebe, não se atenta de algumas coisas a qual a comunicação é essencial. Vejam, a gente começa a se comunicar desde a barriguinha da mamãe, lá, né? Lógico que não é com a parte gramatical, com a conversa, mas talvez com alguns chutes, com algumas mexidinhas, e a mãe e o filho já até certo ponto se entendem desde a barriga da mãe. Temos a comunicação entre as pessoas, entre os amigos, entre as empresas. Temos a comunicação de uma forma diversificada em nossa vida. E eu posso até dizer para vocês que a diferença, talvez profissional, que nós temos na nossa vida, pode estar ligado ao princípio da comunicação. Por isso que ela é tão importante. Nesse sentido, então vamos ver qual é o objetivo da nossa teleaula de hoje. O que eu propus para vocês? Lá no slide nós vamos ter os dois principais objetivos que eu procurei enfatizar na aula de hoje. Primeiro, compreender a influência da comunicação para as organizações. Compreender os fatores que compõem o comportamento organizacional, que você vai ver escrito como CO. Então, o comportamento organizacional você vai encontrar em muitos autores escrito como CO, né? Comportamento organizacional. Por isso, quando nós falamos em comunicação, nós temos que entender como é esse processo, como é que começou. Bom, nós podemos dizer que a comunicação ela é algo que é remota desde o início da vida humana. Os homens das cavernas, eles começaram a entender que havia necessidade de se comunicar. As primeiras formas de comunicação foi através de grunhidos antes da fala. O homem não detinha a vantagem da comunicação falada, então apareciam alguns grunhidos. Outra forma também de se comunicar, e aí estão mais na parte escrita, foram lá com os primeiros desenhos rupestres, que foram aqueles animais desenhados em cavernas, que nós tínhamos como a comunicação, que nos deixou até hoje para saber o que acontecia naquela época. Posteriormente a isso, nós tivemos o advento da pedra, né, da escrita cuneiforme, que foi feita lá pelos egípcios através de marcas, inserções nas pedras. Com como se diz, a evolução do mundo, apareceu o papiro, também desenvolvido pelos egípcios, onde era feito um papel, né, entre aspas, o papiro, com a rama do trigo para trabalhar algumas escritas. Depois veio os chineses com a invenção do papel e para a gente dizer assim, do jeito que está agora, a melhor forma apareceu com a imprensa, com Gutenberg. Porque antes os livros eram escritos pelos monges, né, pelos padres que ficavam nos mosteiros escrevendo aqueles livros. Então o primeiro livro que se tem, como se diz, que se tem na história, que foi impresso, foi a Bíblia, através da imprensa de Gutenberg. Daí para frente, a evolução aconteceu na comunicação. A comunicação escrita ela tomou como se diz, um patamar muito grande, aonde você viu o aparecimento de jornais, o aparecimento de revistas, que vieram, como se diz, melhorar essa comunicação. No início do século XX, nós tivemos uma grande descoberta, né, no meio de comunicação, que daí veio o telégrafo, o telefone, mas antes do telégrafo, o telefone. Tinha o código Morse antes, mas não o telégrafo como ele era conhecido, principalmente nos meios empresariais, que era uma máquina onde você digitava e saía
picotadinho uma fita, a qual você passava pela máquina e como se fosse um código Morse, mandava daqui para outra máquina de telex que recebia. Olha que função. Aí depois veio o fax, não é? Que foi uma outra forma também de escanear um documento para o outro lado. Só que tem um grande problema. O papel do fax, ele é termossensitivo e com isso ele apaga muito rápido. Não dá para ficar com o documento do fax. Você tinha que receber aquele documento e tirar um xerox ou uma cópia para que aquilo ficasse. Mas apareceu uma coisa chamada internet. E a partir daí, a comunicação tomou um rumo totalmente diferente. Um rumo de massa, uma forma de comunicação online. Hoje o telefone, a coisa que ele menos faz hoje é você falar. Você troca as mensagens, você tem o WhatsApp, você entra nas redes sociais. Então a comunicação hoje não tem mais barreira, ela é instantânea. Aí vocês devem perguntar assim, mas professora, isso é bom ou isso é ruim? Vai depender muito de como você utiliza essa comunicação ao seu benefício ou não. Mas nós estamos falando em comunicação. Você tem noção do que é comunicar? Ô, professora, claro que eu tenho. Se comunicar é falar. Nem sempre. Vamos ver. Como é que a gente pode definir comunicação? Você já parou para pensar? Não? Então lá no slide nós vamos ver o processo de comunicação, o que é e principalmente quais são as suas definições dentro da comunicação. Bom, nós podemos dizer, se eu perguntasse para você na prova, o que é a comunicação? Você poderia me responder da seguinte forma: é o processo pelo qual as informações são transmitidas ou principalmente entendidas por duas ou mais pessoas, geralmente com a intenção de motivar ou influenciar o comportamento. Poderia também dizer assim, é o processo de troca de informações pelos indivíduos, por meio de gestos, sinais, sons, imagens ou símbolos, denominado mensagem. Bom, quando nós falamos no processo de comunicação, e diz que, olha só a definição, comunicação é o processo de troca de informação. Há um tempo atrás, correu um vídeo aí, umas palavras na internet, dizendo o seguinte, eu tenho a responsabilidade pelo que eu falo, mas eu não tenho responsabilidade sobre o que você entende. Errado. O emissor, quando eu estou me comunicando, eu tenho a responsabilidade de não só falar, mas verificar se você entendeu o que eu quis dizer. Porque eu posso vir aqui, falar, não, eu vou dar uma aula para vocês, tá? Eu estou aqui e vou falar para vocês 1h30 em um idioma que vocês não entendem. Ei, eu estou falando, posso estar até explicando o conteúdo, mas você está entendendo? Não. Então, isso é um exemplo. Para a comunicação ocorrer, você tem que entender. Senão vai ser um monólogo. E monólogo não é comunicação. Não é assim? Eu falando comigo mesmo, eu falando e sem ninguém prestar atenção, não faz a diferença. Então, a comunicação, para que ela ocorra, é necessário que exista no mínimo 2 pessoas ou 2 atores. Aí você pode falar assim, professora, mas eu me comunico com o computador, como não? Você não se comunica com o computador, você se comunica através do computador. Porque para que a comunicação ocorra, do outro lado da linha, da internet, do e-mail, tem que ter uma pessoa para que a sua mensagem, se no caso, se for, vamos dizer, uma mensagem online, que seja escrita um e-mail, ou uma mensagem de texto, ou uma mensagem de voz, seja decodificada pelo outro. O que é decodificada? Decodificada é entendida. Então, para que a comunicação ocorra, a mensagem tem que ser decodificada pelo outro. Por isso, a comunicação ela é um processo. Quando nós falamos que ela pode ser encaminhada através da escrita, da fala, de gestos, sinais ou de outra forma, nós estamos escolhendo o canal que nós vamos encaminhar essa mensagem. E para que vocês entendam o processo de comunicação, eu escolhi um quadro
que é o próximo slide, que vai dar uma noção da importância do processo de comunicação e sintetizá-lo. Bom, quando nós falamos de processo, significa que ele vai seguir algumas etapas. Então, como eu disse, a primeira etapa, para que exista uma comunicação, eu preciso que pelo menos tenha um emissor, que é a pessoa que transmite a mensagem, e o receptor, que é a pessoa que vai receber essa mensagem. Bom, então, primeira coisa, o emissor vai encaminhar uma mensagem através de símbolos. Aqui nesse caso seria, eu até coloquei vários símbolos aqui, mas seria através da fala, né? Então o canal que ele está usando é a fala para o outro. Então está comunicando, conversando, trocando uma informação com a pessoa que está do outro lado, que é o receptor. Essa mensagem, ela pode ser visual, falada por gestos, sinais, tantas outras formas que você pode ter. Aí eu pergunto para vocês, como é que o emissor tem certeza que o que ele falou, o receptor entendeu? Através de uma coisa chamada feedback. O que é o feedback? O feedback, ele é o retorno, né? Se você for procurar o significado, como eu posso dizer, você vai, não é transferir, você vai lá pegar do inglês para o português, você vai entender que o feedback, traduzir, né? Ele é o quê? Uma retroalimentação, um retorno. Então, o feedback, eu preciso para saber se o que eu falei, o outro entendeu. Mas sempre ocorre, sempre eu tenho que fazer isso. Principalmente em uma empresa, quando você vai passar uma informação para seus subordinados. Professora, mas para que eu preciso de dar um feedback, de ter certeza do feedback? Veja, entre a mensagem, a emissão da mensagem do emissor para o receptor, podem ocorrer coisas que nós chamamos de ruídos. O que são ruídos? Ruídos são barreiras da comunicação. Mas como assim, professora? Veja, se aqui no caso, nesse ruído, aqui no estúdio onde estou gravando, tivesse um barulho de um ventilador muito forte, ou um som, uma música muito alta, alguma coisa, ou até meu microfone estivesse, como posso dizer para vocês, cortando, isso seria uma barreira, ou um ruído, porque que aconteceria? Eu não entenderia vocês não entenderiam o que eu estou falando, e consequentemente, interferiria no seu entendimento. Então, quando nós podemos dizer de feedback, nós queremos dizer que feedback nada mais é do que um retorno, uma forma de entender o que o outro falou. Mas como que é um feedback eficaz? Nós podemos dizer que o feedback, quando ele é extremamente eficaz, ele faz com que as pessoas, grupos, equipes, melhorem seus desempenhos e resultados, fazendo com que todos se sintam satisfeitos por tentarem realizar o seu trabalho em consonância com a demanda originada pelo processo de comunicação. Então, vejam, continuando ainda o que Bruneta e Furtado diz, lembra que eu falei agora para vocês que a gente tem responsabilidade por aquilo que fala e também pelo que o outro entende? Saber transmitir e receber feedback é um dos princípios mais elementares da existência humana. Aí pergunto para vocês, é fácil dar e receber feedback? Nem sempre. Por quê? Porque o feedback não está ligado apenas à comunicação, mas ele está ligado ao seu desempenho, à sua forma de atuar no mercado de trabalho, às suas metas, o atingimento das metas. Então, uma avaliação de desempenho, você vai ter o seu feedback. Porque se você não for pontuado, seu gestor não for te dando um feedback sobre o seu trabalho, você vai saber se está bom ou não? Não está. Então, por isso que o processo de comunicação ele é muito importante. Mas vamos repensar nesse processo como um todo. Vejamos, você tem o emissor e você tem o receptor. Para que a comunicação ocorra, você vai mandar uma mensagem.
No caso, a mensagem pode ser falada, pode ser escrita ou pode ser até através de gestos ou sinais, tais como isso é um sinal. Você entendeu? Entendeu? E se eu fizer assim? Você entendeu? Claro, entendeu. E se eu fizer assim? Significa que o corpo também fala. Não é apenas a voz, não é apenas a escrita. E nós temos que tomar um cuidado muito grande, às vezes, de falar uma coisa com a boca e o seu corpo dizer outra. Como assim, professora? Já ouviram falar que o corpo fala? Ah, sim. Bom, então vamos dar um exemplo aqui. Eu vou chegar na empresa, faz de conta que eu sou gestora de vocês trabalham comigo, uma equipe de trabalho, eu vou chegar e falar assim para vocês: olha pessoal, hoje eu tenho uma notícia muito boa para dar para vocês. Vocês acreditam que essa notícia realmente é boa? Não, olha a minha expressão, essa notícia é muito boa. Se fosse boa, eu chegaria assim: pessoal, bom dia, hoje eu tenho uma notícia muito boa para falar para vocês. Vocês viram a diferença? Então, quando nós comunicamos, nós temos que tomar esse cuidado, que a minha postura seja condizente com a minha fala, porque senão ela vai nos denunciar. Então, cuidado na hora de transmitir uma informação para a sua equipe, ok? O feedback, como é que a gente faz então para ter feedback, professora? Olha, um exemplo, uma forma de feedback que eu acho muito bacana, é quando você não pergunta assim: você entendeu o que eu quis dizer? Não, mas assim, dentro do que eu falei, quais foram as dúvidas? O que eu deixei que não foi tão claro? Puxa a responsabilidade para você. Uma outra coisa também você pode dizer assim: olha, por gentileza, você podia ressaltar os pontos mais importantes dentre aqueles que eu falei? Citar 2 pontos importantes? Por quê? Porque daí você vai ver se a outra falou ou não. Eu estava assistindo um vídeo, preparando uma outra aula sobre comunicação, e eu estava vendo uma reportagem que as pessoas normalmente não ouvem aquilo que a gente fala. Vai falar: como assim, professora? Não ouvem, só ouvem a parte da pergunta, o início da pergunta. Exemplo, tinha um caso lá que eu achei muito bacana, que dizia assim: o cara chegava parava para perguntar uma informação para uma pessoa e perguntava assim: você sabe onde tem um caixa eletrônico aqui perto que eu preciso assaltar? O cara falava: não, vira a rua ali e tal. O que ele ouvia? Aonde tinha um caixa eletrônico. Quando a pessoa depois voltava e falava: mas você não ouviu que ele falou que queria assaltar? Não, eu não ouvi. E aí um neurocirurgião, um médico que é da área de neurologia, estava explicando que o cérebro é assim, que ele se condiciona àquilo que você ouviu no primeiro tempo, a menos que você realmente foque naquilo que a pessoa está falando. Então, por isso que às vezes você vai numa palestra, você começa a falar e você não presta atenção, só no início das palavras e depois não mais o resto. Então, comunicação é algo complicado. Se não fosse, eu não estaria aqui dando uma aula exatamente sobre comunicação, correto? Bom, nesse sentido, nós falamos de feedback e falamos de barreira, né? Existem algumas barreiras na comunicação, lembra que eu falei? Entre o emissor e o receptor, o que eu estou falando tem barreiras. Lá no quadro nós vamos ver os 3 tipos de barreiras mais comuns dentro da comunicação. A primeira barreira que nós temos são as barreiras pessoais. O que são barreiras pessoais? São aquelas barreiras que vão ocorrer, ou podemos dizer interferência, que decorrem das limitações, emoções e valores humanos de cada pessoa. Sabe aquela história assim, quando uma pessoa está falando uma coisa que você não concorda muito porque é contra suas crenças e seus valores, você já não presta atenção. Um exemplo que eu posso dizer aqui é quando se está falando de política. No caso, você está dando um exemplo, vem uma pessoa que tem uma convicção política diferente da sua, ele vai falar alguma coisa e falar: nem vou prestar atenção, não compactuo da ideia dele, e às vezes essa ideia pode ser boa. Então, outra coisa também é quando você não vai
desculpa a palavreado, com a cara do sujeito, né? O pessoal diz que o santo não bate ou você não gosta. Então você já vai com preconceito. Um exemplo legal aqui é quando um exemplo que um chefe chama o subordinado para sua sala. Ele já vai com preconceito que vai levar uma bronca. Então, muitas coisas do que o gerente for falar para ele, às vezes nem é uma bronca, ele já vai tomar como algo reativo. O segundo que nós temos aqui, e isso aqui influencia muito, vocês não têm noção, são as barreiras físicas. O que são barreiras físicas? São interferências que ocorrem no ambiente onde acontece o processo de comunicação. Vou dar alguns exemplos para vocês do que são barreiras físicas. Você faz uma reunião numa sala cheia de cartaz. As pessoas vão tirar o foco para ficar lendo os cartazes. Porque essa poluição visual, ela tira o foco, ela é uma barreira física. Outra coisa eu tenho, o calor, às vezes excessivo, está muito quente ou está muito frio. Esse ambiente diferente do que que não é tão confortável, ele faz com que nós percamos um pouco da concentração. Outro exemplo, barulho em excesso, uma máquina fazendo uma britadeira, por exemplo, não tem quem consegue ouvir. Se for ao telefone, qualquer ruído pior que passe perto de você, uma conversa ou algo assim, que tire sua atenção, é uma barreira física, ok? E por último, nós temos lá no quadro, barreiras semânticas. O que são barreiras semânticas? São limitações decorrentes de símbolos. Olha aqui, símbolos através dos quais a comunicação é feita. E essa simbologia, ela não está ligada apenas ao que se fala, tá? E ao que se escreve. Exemplo, uma letra que eu não entendi. Não, às vezes símbolos culturais, forma de comunicação da semântica diferente uma da outra. E para vocês entenderem um pouquinho mais o que é a interferência da comunicação na semântica, eu escolhi um vídeo que acho que vai ajudar vocês a clarear. Vamos assistir comigo? Entendeu? Percebeu o que é a semântica? Então a semântica é isso, às vezes você se comunicar com o outro e o outro não entender por causa dos símbolos a qual você utiliza. E normalmente está ligado a quando você escolhe o canal errado de comunicação. Numa empresa, quando nós falamos de canais de comunicação, ela vai utilizar de várias formas. Ela pode usar a escrita, a falada, como nós estamos, pode escolher uma imagem, pode escolher um som. Existem várias formas de se comunicar. Então agora nós vamos começar a entender quais são os canais mais utilizados na comunicação. Lá no slide, o primeiro canal que nós temos aí é o canal visual. Como assim, professor, é canal visual? Diz para mim, quando uma empresa utiliza o canal visual para demonstrar sua marca ou fortalecer sua marca, significa que só as pessoas olhando já vão decifrar qual é. Vocês sabem que marca é essa a maçãzinha mordida? Com certeza, né? Quem não sabe que essa aqui é a marca da Apple, né? Grande, famosa, marca de computadores, iPhone 5, 6, iPad, Ultrabook, tantas coisas assim, né? Do Steve Jobs. Então,
quando nós falamos de canal visual, nós podemos dizer como é que uma empresa pode utilizar o canal visual. Ele vai usar através de outdoors, ele vai utilizar o seu logo, o logo da sua marca. Exemplo, nós temos aí Coca-Cola, Sedex, a Unopar, né? Tem o símbolo lá. Você tem também a Shell, a Havaianas, várias, o Bradesco, o Banco do Brasil, tantas empresas que colocam o símbolo ali, a Microsoft, a Google, colocou o símbolo, você já sabe. As crianças olham e já sabem o que é. Então, a comunicação visual, ela é importantíssima dentro de um padrão de comunicação. Então, vejam, o visual, eu olho e eu já sei o que quer dizer. Então, outdoor, normalmente, você tem lá um cartaz, ela é uma comunicação visual. Por isso que as placas, né, as placas hoje de uma empresa está sempre colocada como recurso visual. Então, as placas sinalizadoras, elas são um recurso visual. Quando você está andando pela rua, você vai ver muitas. A placa de pare, você viu aquela placa lá, você já sabe que é pare. Você viu a faixa de pedestre no chão, você já sabe. Então, isso são formas de comunicação que não precisa estar escrito. Só visualmente você já sabe o que é. Então, esse é um canal que a gente pode escolher muitas vezes quando a marca já é conhecida ou até para que você fortaleça a sua marca no mercado. O segundo canal que nós temos lá no slide, você vai ver que é o canal auditivo. O que é o canal auditivo? O canal auditivo é aquele que você não precisa ver, você só vai ouvir. Então, nós vamos agora dar um exemplo para vocês do que é um canal auditivo. Um girassol sem som, um navio sem direção, apenas a lembrança do seu sermão. Morro de amor e vivo por aí. Esse é canal auditivo. Uma música, uma propaganda no rádio, ele está usando o auditivo, eu apenas ouço. Então, vejam, nós podemos usar o visual e o auditivo. Mas também, quando nós estamos colocando, nós estamos ouvindo, às vezes, uma notícia no rádio, ele é auditivo, eu só ouço. Mas e como é que a gente faz, então, a junção de outra forma de comunicação? Vejamos aqui com vocês. Quando eu estou lá no quadro, né, estou dando um exemplo para vocês, estou explicando, vocês estão apenas ouvindo a minha voz, vocês não estão me vendo. Então, ali no caso, é auditivo. Só que eu estou vendo, vocês estão tendo também uma parte visual, porque vocês estão vendo o slide a qual eu estou riscando. Só que eu falando e o slide aí não é um recurso audiovisual. O audiovisual é quando eu vejo e eu ouço alguma coisa que me leva a pensar alguma coisa ou fazer algo diferente. Quer um exemplo de um canal audiovisual? Então assista comigo esse vídeo e veja a importância de quando eu utilizo todos os recursos, tá? Esses 3 recursos que eu falei para vocês dentro de um canal de comunicação para atingir meu objetivo. Vamos assistir comigo?
Olha que bacana. Veja só, isso é que eu chamo de marketing pessoal. E o marketing pessoal, ele tá... Como é que como se diz, esse cachorro conseguiu fazer isso? Mostrando com aquela carinha, caras e bocas, né? Ah, tô aqui sou um cachorrinho tão meiguinho, né? Você olha, vou querer esse vira-lata no meio de tantos. Ele tinha que achar uma forma de ser escolhido. E aí ele mostrou seus dotes através de uma apresentação, né? Um recurso audiovisual que ele tinha ali, né? Botou uma música de fundo e ainda colocou ali o que ele fazia de melhor. Então, às vezes na comunicação, nós temos que explorar todos os canais que nós temos ali. Afinal de contas, é isso que vai fazer com que nós tenhamos ou não sucesso na comunicação. Para que nós entendamos um pouquinho mais como é a comunicação organizacional, lá o próximo slide nós vamos entender que dentro da empresa nós temos dois tipos de comunicação, tá? O que nós chamamos de comunicação interna. Nós temos a comunicação formal e a comunicação informal. Então, quando nós falamos de comunicação interna, o que é uma comunicação interna? A comunicação interna nada mais é do que a forma como a empresa ela comunica a seus funcionários aquilo que é necessário para a organização fluir normalmente. E ela pode ser formal ou informal. O que é a comunicação formal? A comunicação formal, ela está ligada às formas como nós vamos trabalhar dentro da empresa, certo? Mas e a informal? A informal eu vou bater nela primeiro, que você vai ver no próximo slide o que é uma comunicação informal. Vejamos. Uma comunicação informal não é diferente da formal, que daqui a pouco explicarei para vocês. Ela pode ser oriunda de um boato ou se transformar em um boato. E um boato, às vezes, ele pode quebrar uma empresa. Vamos ver aqui uma comunicação informal. Tá lá como se diz, uma pessoa que não tem muito o que fazer, né? Uma pessoa desprovida de serviço, para não dizer daqueles voadores, que tá ali passando sem mais nem menos. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco que a gente ouve o que a gente quer e a gente seleciona, às vezes, o ouvido? O gerente, olha aqui, olha a palavra aqui. Então, nós já temos uma barreira, que é uma barreira pessoal, que é a sala do chefe. Passa aquele folgado, aquela pessoa que está ali transeunte sem mais nem menos e ouve o gerente falando para o seu funcionário. Zé, eu quero um número despedido. Aí o outro não entendeu direito, ouve o quê? Despedido. Um outro que também estava ali em seu horário de folga ou sei lá o quê, ouve aqui, o Zé e alto. Os outros que estavam perto, já prestando atenção, o quê? O Zé tá despedido? Aí já começou. Eu também? O Zé e o Tadeu estão despedidos? Aí começa aquela balbúrdia toda, aí saiam correndo lá. Nós todos vamos ser despedidos. E da onde começou isso? Aonde vem o boato? Qual é o poder do boato? O boato vem a partir de uma barreira, tá? Essa barreira, ela pode estar ligado ao que eu disse para vocês, há uma barreira pessoal, aqui muitas vezes há uma barreira de distância, né? Você vai ter aqui, ó, uma barreira no ambiente, a distância entre o que um falou aqui e o outro entendeu, e a partir daí essas barreiras semânticas vão crescendo e vão crescendo. Por isso, quando nós falamos de comunicação, os boatos estão ligados à comunicação informal. O que é uma comunicação informal? Aquilo que nós trocamos de conversa nos corredores da empresa, na hora do almoço, isso é uma conversa, é uma comunicação informal. O que é uma comunicação formal? Diferente da informal, a formal é aquela que tem como objetivo organizar e melhorar os padrões de conhecimento de uma empresa. Então, nós vamos ver como é que ela faz. Ela, às vezes, ela vai usar
vamos supor uma reunião. Uma reunião, ela é uma conversa informal? Não, ela é uma conversa formal. Então, que eu posso fazer para melhorar essa comunicação formal? Em uma reunião, além da fala, eu posso usar um slide para explicar, posso entregar também um paper, né, um papel para cada um com as informações da pauta da reunião, para que todos tenham ciência. Então eu tenho que conversar, ou escolher um ambiente adequado, aonde o celular não fique tocando a todo momento para tirar a atenção. Então eu tenho que focar no canal. Exemplo, eu sou o diretor da empresa e quero mandar um comunicado para todos os funcionários da empresa que no próximo dia, que é o feriado agora, dia 1º de maio, a empresa irá fazer um dia de uma comemoração ao ar livre lá da empresa e que todos podem trazer os filhos e aí por diante, que terão brincadeiras tal, e distribuição de prêmios. Como é que eu vou fazer isso? Qual o canal que você escolheria para fazer isso? Você não pode simplesmente falar para os seus diretores, reunir todos os seus diretores e falar de boca a boca. Então, o que você pode fazer? Você tem que usar todos os canais de comunicação possível da tua empresa para colocar. Seja o quadro mural, onde você vai colocar cartazes, você vai mandar e-mail para as pessoas. Se tiver, de repente, tem empresa que já tem, né, o número do celular cadastrado para mandar uma mensagem de WhatsApp, usando, olha só, a tecnologia a seu favor. Pode também fazer uma reunião com cada gestor faz uma reunião com seus funcionários explicando também, mas sempre colocando mais de uma informação. Para quê? Para que aquela informação não desvirtue e não se torne, talvez, ao invés, não, olha, vai cobrar para cada um vir, é obrigatório vir. E às vezes não é, você está só oferecendo que quem quiser pode vir. Então a comunicação tem que ser muito clara. Para que essa comunicação formal ela ocorra, a comunicação interna, então você tem memorandos, você tem o quadro mural da empresa, você tem as normas da empresa, os manuais, você tem o que eu posso dizer para vocês também, o jornalzinho da empresa, a intranet da empresa. Então, toda a forma que a empresa coloca a sua conduta, isso é comunicação interna formal, ok? Como é, então, que uma empresa pode transformar a comunicação informal e melhorar essa comunicação que às vezes existem, do que nós chamamos de rádio peão, rádio corredor, ou então até alguns chamam de, como se diz, corredor do mal, né? Porque é uma coisa meio, diz que tudo que sai ali é um perigo. Como é que você pode transformar esse rádio peão em algo que seja importante para a empresa? Para falar sobre isso, eu escolhi para vocês um case de sucesso, que é o case da Rádio Viapar. Eu não vou falar sobre ele, eu vou deixar que vocês vejam o vídeo para entender a importância de enfatizar a comunicação interna como uma rádio, no caso, para melhorar a comunicação e diminuir, consequentemente, os boatos. Vamos assistir? Rádio Viapar. Informação, música e integração. Direto para você, da rádio dos melhores ouvintes. Rádio Viapar. Esta é a Rádio Viapar e aqui a integração está sempre em primeiro lugar. Ok, nós estamos aqui no estúdio da Rádio Viapar, um instrumento de comunicação que já faz parte do dia a dia da concessionária. A rádio foi criada com um objetivo específico, encurtar distâncias. E a programação é feita pelos nossos colaboradores. Ou seja, o que eles pedem, a gente toca aqui na rádio. Rádio Viapar. Programação variada, onde você ouve todos os ritmos numa estação exclusiva. Aqui o sucesso não para.
Com os objetivos de levar informação, entretenimento, integração, prestação de serviços e educação corporativa, a rádio funciona 24 horas por dia e faz sucesso entre os colaboradores. A Rádio Via Par tem nos beneficiado muito porque tem ajudado a gente a se distrair. A Rádio Via Par é minha companheira do dia a dia, toca todos os estilos de música e o meu estilo preferido é sertaneja e a Via Par toca. Toca vários tipos de música, vários ritmos e ainda mais agora com o resumo das novelas, fica todo mundo atento para ver o que vai acontecer na novela à noite. Sempre que eu estou no meu horário de trabalho, eu ouço a Rádio Via Par. Toca as músicas que a gente gosta, né? A Rádio Via Par realmente é a melhor. A Rádio Via Par é fantástica. Amanheci sozinho, na cama Meu coração que se foi, sem dizer se voltava depois. Com a criação da Rádio Via Par, é possível dizer que a conversa de corredor, o Diz que me disse, a Rádio Peão, acabou. Até porque, a partir de um volume como este, é possível cada colaborador nosso, onde ele estiver, receber notícias da empresa em tempo real. Quer ver só? Silvana, faz favor um minutinho. Eu queria saber de você o seguinte, mudou realmente a comunicação da empresa? Mudou 100%, Marçal. Nós temos informações diretamente da diretoria, temos momentos de descontração, podemos oferecer música aos nossos colegas de trabalho, mesmo distante, nas praças de pedágio. Então, realmente, ela faz a diferença. É um dia diferente. Chegamos de manhã, ligamos o rádio, são vários tipos de músicas e realmente é muito bom. O dia tem sido mais feliz aqui. Tem, totalmente. Quem faz a programação são os colaboradores. Eles gravam vinhetas, pedem músicas, mandam recados, são entrevistados e sugerem novidades para o dia a dia da rádio. Você ouviu o Edson Hudson, fala, e agora nós temos uma participação ao vivo no Top List Via Par. Isso, Bruno, e a gente vai falar com o Carlos lá da portaria que tem o seu pedido. Oi, Carlos, tudo bom? Tudo bem, Bruna. E muito corrido na portaria aí hoje? Não tá muito corrido não, tá ok. Muito bem, Carlos. E qual é o seu pedido? Você quer pedir uma música? Fala pra gente. Eu queria fazer pedido de uma música, Hotel Califórnia. Então, a gente toca agora Hotel Califórnia pro Carlos, da portaria aqui da sede. Viu esse case de sucesso? O que eles fizeram? Eles colocaram uma coisa tão simples, né, que é uma rádio, com as notícias, tem um canal que fala com a diretoria, então às vezes manda pergunta, o diretor vai lá e responde, né? Então diminui muito. Isso é um case de comunicação interna que fortalece a imagem da empresa perante os seus funcionários. Nesse sentido, eu posso dizer para vocês que é uma ferramenta, essa Rádio Via Par, ela pode ser uma ferramenta considerada de endomarketing. Mas o que é endomarketing? Você sabe o que é endomarketing? Não? Então, lá no slide, nós vamos entender o que é endomarketing, né? Se eu perguntasse para você numa prova o que é endomarketing, você poderia responder nada mais, nada menos que endomarketing são estratégias relacionadas à comunicação interna, cujo foco é o cliente interno. Só que além do foco ser o cliente interno, o endomarketing, diferente da comunicação interna, ele tem como objetivo melhorar, tá, o processo do quê? De valorização da imagem da empresa. Quando nós fazemos o marketing, o marketing para os nossos funcionários, nós não queremos vender a imagem da nossa empresa para os funcionários, não, quer dizer para os clientes. Nós não queremos vender a imagem da empresa como a melhor, como sólida? Pois então, o endomarketing, ele quer fortalecer isso. Posso dar para vocês um exemplo, um dos pioneiros de endomarketing no Brasil foi a dona Luísa, do Magazine Luizas. Quando ela começou a fazer reunião na empresa dela, em determinados setores, mostrando para os seus funcionários que ela ia lá, então ela fazia o café com a presidente. Então, fala presidente. Então, ela ia lá e conversava e tirava algumas dúvidas. Com isso, ela ficava muito próxima dos seus funcionários, dando para eles a sensação de que ela era uma pessoa que não estava num pedestal, que estava ali para ouvi-los e eles entendiam a importância que eles tinham nesse processo. Então, melhorava o seu endomarketing, né? Que significa marketing interno. Mas qual é a consequência disso? Como é que isso aconteceu? Através da valorização da comunicação interna, que fez surgir essa nova área que nós chamamos de marketing interno ou endomarketing.
Mas e a comunicação interna, então? Então, a diferença, sim, a comunicação interna, né, que nós temos, ela fortalece os relacionamentos, mas a imagem, ela precisa de ações diferenciadas, quando nós falamos de endomarketing. O exemplo que eu dei para vocês ali. Então, comunicação interna, nós temos com o nosso funcionário através de fatores importantes, tais como até a rádio, quando ela é utilizada para dar informação, no caso aí do pedágio, né, você vai falar, olha, a partir de terça-feira vai aumentar o pedágio, tal, então vai se preparando, vai funcionar. Então isso é uma informação. Ou então, quando ela passa uma comunicação para os funcionários assim, olha, esse mês excepcionalmente o vale alimentação de vocês chegará um dia antes, né, que bom. Então isso são informações que estão tendo. Ou então, olha, não se esqueça, dia 30, né, ou 31, não sei, de abril tem 31, mas acho que é 30 de abril, último dia 30, né, abril tem 30, último dia para entrega no imposto de renda. Isso é informação, isso é uma comunicação interna importante para os funcionários, às vezes, para lembrá-los. Então, a partir daí, isso é comunicação interna. Mas e a comunicação externa? Como é que uma empresa faz a sua comunicação externa? A comunicação externa, ela está relacionada aos clientes, diferentemente da interna, né? Aos consumidores, fornecedores, acionistas, concorrentes, sociedade em geral, né? Governo, tudo que não está ligado ao quê? Ao seu público interno. E como é que funciona a comunicação externa? Essa comunicação pode ir através da mídia, né? Através de propaganda na TV, através do jornal. Nós podemos dizer assim, quando a empresa coloca lá o seu balanço, né? Publica o balanço patrimonial dela, é uma forma de comunicar à sociedade como foi. Veja só a importância de um balanço, como está no caso aí da Petrobras, né? Isso não é uma comunicação para os acionistas? Sim, então é importante. Também temos como comunicação externa os outdoors, as propagandas, os jornais, os panfletos, tudo. A nossa intranet, né? Ou extranet, ou até a internet, como você coloca lá, o seu site, é uma forma de comunicação. As grandes empresas, além de tudo isso, possuem o que nós chamamos de assessoria de imprensa, que é o quê? Que é uma forma de comunicação que funciona integrada ao processo de comunicação externa e cuida do fluxo de notícias e informações de uma empresa para a mídia e, principalmente, ela tem um relacionamento mais forte com os jornalistas e com públicos formadores de opinião. Aí você fala assim, como assim, professor? Olha, vejamos. Você às vezes não tem lá o assessor de comunicação da presidência. A empresa lá, fulana de tal, se pronunciou sobre tal. Não é às vezes o presidente que fala, é o assessor de imprensa. Então, normalmente, nós temos esse formato. As grandes empresas têm também um órgão, a assessoria de comunicação, que cuida, ou se não dá entrevista, mas de colocar as notas para a população, nos jornais, nas revistas. Então, nós chamamos de assessoria de imprensa. Bom, a partir de agora, eu quero fazer uma reflexão com vocês, praticamente quase para encerrar o primeiro bloco da nossa aula, que é sobre comunicação. Lá no quadro, eu faço a seguinte pergunta para reflexão para vocês. Dentre os problemas que nós encontramos no processo de comunicação, na sua visão, qual ou quais poderiam influenciar negativamente na profissão do contador? Pense bem. Dentre os problemas que eu disse aí, né, dos processos de comunicação, quais são as barreiras? Que você acha que pode influenciar na sua profissão? Será que seria o regionalismo, a falta de contato com os fornecedores, com os clientes, a forma de tratar os clientes? Que será? Bom, isso eu não posso te responder, porque é uma reflexão e só você vai poder entender e saber melhorar o que é que você pode fazer para melhorar essa informação, ok? Bom, falando em comunicação, toda organização, ela
funciona através de um sistema. E a comunicação é a abertura para ela. Com uma empresa que não tem uma comunicação clara, ela abre processos para uma comunicação informal, que é os boatos, para greve. Então, o importante é que toda empresa tenha uma comunicação clara, que essa comunicação seja ética, seja verdadeira, não seja informações pela metade. Às vezes é melhor você não prestar uma informação por não saber, né, e dizer, olha, eu não tenho essa informação agora, do que forjar uma informação que depois os funcionários ou a sociedade vai ter certeza que aquilo foi um erro, que não foi. Exemplo, uma empresa que está tendo um corte. Ela vem e fala para os funcionários, pode ficar tranquilo, a partir de hoje não existe mais corte na empresa. Se aquilo foi verdadeiro, ótimo. Então, ela vai tranquilizar os funcionários. Às vezes, aí a pessoa vem, fala, não, olha, não tem lá mais corte hoje. Tá, acabamos com os cortes. Passa uma semana, ela vai lá e começa a cortar de novo. Pergunto para vocês, como é que essa comunicação, essa empresa vai ter uma comunicação boa? Nunca mais, esqueça. Tá? Os funcionários não acreditarão mais nas informações que ela prestarão. E a partir daí é um prato cheio para que ocorram greves, que o sindicato venha em cima, que a empresa talvez até quebre por algumas informações errôneas que passam. Bom, encerrando esse bloco, agora nós vamos começar a entender o segundo objetivo da aula que eu coloquei lá, que é comportamento organizacional. Você já parou para pensar o que é um comportamento organizacional? O que influencia? Quais são os fatores que regem o comportamento de uma organização? Bom, nós sabemos que as pessoas é uma das coisas que influenciam. Então, consequentemente, a comunicação influencia no comportamento organizacional. Mas para que você entenda melhor, lá no quadro nós vamos começar a entender, definir. Eu trouxe para vocês uma frase, uma definição de Robbins, que é um dos maiores autores de comportamento organizacional que existe, que traz o seguinte. Ele explica que comportamento organizacional, ou CO, como eu disse para vocês vão encontrar com essa sigla, né? É um campo de estudo que investiga, olha a palavra, investiga o impacto que os indivíduos, grupos e a estrutura têm sobre o comportamento dentro das organizações. O propósito do comportamento organizacional é utilizar esse conhecimento para promover a melhoria e a eficácia organizacional. Em resumo, nós podemos dizer que o comportamento organizacional se preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e como o comportamento dessas pessoas afetam o desempenho da empresa. Quando nós falamos nisso, existem alguns fatores que estão relacionados, como nós vimos anteriormente, que são as forças essenciais que vão afetar esse comportamento organizacional. Nós vimos o quê? Que as pessoas são um desses fatores, não é assim? O comportamento dos indivíduos dentro da organização. Então, aqui está o processo de comunicação, a valorização do funcionário, a sua satisfação ou insatisfação. Aí, além disso, nós temos o que nós chamamos de ambiente. Esse ambiente é o ambiente externo, a sociedade, as políticas, o mercado, essas forças que interferem numa empresa e que, na maioria das vezes, nós não temos como reagir a elas. Temos também a tecnologia. Hoje a tecnologia influencia no comportamento de uma organização de forma muito rápida. Por quê? Como eu disse para vocês, a comunicação ela pode ser utilizada a favor. Uma rede de WhatsApp com os funcionários para mandar informações pode ser um aliado. Ao passo que, de repente, a utilização a internet aberta para todos os funcionários, ou então a utilização do WhatsApp dentro do local de trabalho de funcionários que não têm a maturidade necessária para entender que o horário de trabalho não é para ficar passeando pelas redes sociais, que você está sendo pago para trabalhar e não para brincar, pode trazer consequências sérias.
Assim como um outro fator que influencia, e aqui no caso, antes, além da tecnologia, sendo das redes de comunicação, eu posso dizer também do parque tecnológico da empresa, as máquinas não serem obsoletas ou serem, então isso pode influenciar no desempenho da organização. E por último, a sua estrutura. Quando nós falamos de estrutura, nós não estamos falando de estrutura física, mas sim a estrutura organizacional, como é composta a organização, através dos seus cargos e a hierarquia por ele utilizada. Então, são esses fatores que você vai influenciar dentro do comportamento organizacional. Por isso que temos que estudar e entender cada componente desse ou cada vertente, o que pode fazer para interferir nas mudanças organizacionais. E quando nós falamos de mudança organizacional, eu trago para vocês uma resposta, aliás, né, do que é mudança organizacional. Robbins, ainda continuando, né, aqui no caso Apud-Bácaro, diz que mudança é a alteração no ambiente, na estrutura, na tecnologia ou nas pessoas de uma organização. Então vejam, eu vou pedir para o Johnny voltar o slide anterior, você vai ver que todos os fatores que interferem no comportamento organizacional, que foi descrito lá como mudança organizacional, estão aqui: ambiente, pessoas, tecnologia, estrutura. Ó, não é? Então vejam, a próxima definição fala exatamente disso. O próximo slide, olha aqui, não foi? Então você tem ali a mudança, quando ocorre qualquer mudança em uma dessas áreas, ela é denominada mudança organizacional. Aí eu quero que vocês parem e reflitam. Nesses últimos anos, vamos pegar assim os últimos 10 anos, que a maioria de vocês aí, tem uns de vocês aí que deve ter 18, 20 anos. O que vocês acham que mudou nesses últimos 10 anos? Pensem aí comigo, reflitam. O quê? Tecnologia. Bom, isso é claro, né? A tecnologia mudou. Deixa eu fazer uma pergunta. A televisão que você assistia 10 anos atrás, o tipo de TV mesmo, não estou dizendo a programação. O tipo de TV mudou? Vou tomar uma água, hein? O que vocês acham? Bom, há 10 anos atrás, eu acredito que a TV, ela estava começando a querer ser de plasma. Sério, né? Eu acho que é TV de plasma. Hoje, como são as TVs? As TVs hoje, além de ter tamanhos variados, né, mas bem mais do que antigamente, você tem a Smart TV. Você assiste filme pela internet, né, na própria televisão, sem precisar de computador, fica conectando o notebook ou o computador lá para você acessar o YouTube e ver filmes, ou o Netflix, tantas outras coisas. Então isso é uma evolução. Mas e para as empresas, que mudou nesses últimos 10 anos? Posso dizer para vocês que mudou. Desde o tipo de pessoa que está entrando na empresa, essa nova geração que vem vindo, diferente das demais, influenciando na cultura. Você tem a tecnologia, cada empresa, as máquinas, a robótica vem vindo muito rápido, não é assim? Você tem alterações instantâneas. Uma empresa que fabrica, por exemplo, roupa, hoje ela tem o corte a laser, que há 10 anos atrás não tinha, máquinas com uma precisão muito grande, então aumenta sua produtividade. Você tem estrutura, hoje você não pode mais ter uma estrutura muito rígida na tua empresa, a piramidal. Por quê? Porque as informações têm que ser muito rápidas, então você tem que trabalhar de forma meio fluida, não pode ser centralizado, tem que ser descentralizado. Tudo isso influencia naquele ambiente. E sem contar o ambiente aí político e que nós temos, né? Dólar sobe, dólar desce, bolsa dispara, bolsa cai aqui em outros lugares. Então isso são informações, mudanças que afetam a empresa. Afetam tanto internamente como externamente. Lá no quadro nós vamos ver o processo de mudança de um autor chamado Kurt Lewin. Kurt Lewin, ele afirma que a mudança, ela ocorre praticamente em 3 formas. Como assim, professora? Diz que o primeiro passo para um processo de mudança chama-se descongelamento. O que é o descongelamento? Quando as velhas ideias e práticas são abandonadas ou desaprendidas.
Para que vocês não tenham uma dúvida aqui nesse caso, eu vou dar um exemplo, vou citar um exemplo para vocês, muito simples, de uma coisa que mudou na nossa vida e que tem que ser desaprendido. Vejam, há um tempo atrás, existia uma coisa nas empresas chamada o quê? Telefonista. Hoje você ainda tem telefonista na empresa? Não tem. Então, eu tive que aprender a utilizar o telefone, a pôr em pausa, a pôr o ramal, porque hoje os ramais são inteligentes, a tecnologia mudou. Então, eu tive que desaprender a ligar no número 9 para pedir para a telefonista me passar um ramal. Hoje, eu uso o telefone e as pessoas ligam e tem até o automático lá, né? Digite, espere, aguarde na linha, ou então, no caso, digite o seu ramal. Sem contar outras coisas que mudaram. Alguém de vocês aí, eu no meu caso, não fiz porque eu não conseguia, eu não passo no teste do pezinho, brinca, professora, é muito ruim de como se diz, de ter, como eu posso, artes manuais seria, talvez, eu posso falar para vocês isso, mas eu não tenho uma coordenação motora muito boa. Então, eu não consegui aprender o curso de datilografia. Há uns anos atrás, ter curso de datilografia era pré-requisito para o emprego. Hoje, quem te pergunta em qualquer entrevista de emprego se você sabe datilografia? Para quê? Não precisa. Hoje, digitando mais rápido ou nem tanto, você vai ter que aprender a utilizar as ferramentas. E digitar é o que é menos importante, às vezes, a sua rapidez. Está muito mais em você saber manejar os programas do que digitar. Então, isso é o que descongelamento. Então, voltando lá no quadro, vocês vão entender que o primeiro processo para mudança é eu pegar a minha geladeira lá, né, descongelar, tirar o gelo lá, para sobrar espaço, para quê? Para que eu aprenda novas coisas. Esse aprender está ligado à mudança, aonde eu abandono aquelas práticas antigas e começo a aprender novas coisas e novas ideias. Então, eu tive que esquecer da máquina de escrever e vir aqui aprender a ligar um computador, a navegar na internet, entre outras coisas. Mas para aí, o mundo é estático? Não. O mundo, ele é um circuito de mudança. E a partir daí, então, primeiro eu descongelo, então eu faço assim, vamos pôr uma geladeira, né? Eu descongelo minha geladeira, tiro as coisas que eu vou usar, o gelo, jogo o gelo, coloco novamente as coisas que são importantes ou mais coisas ali e ligo ela novamente. Vai criando um gelo que vai ser o recongelamento. O recongelamento é eu pegar aquelas ideias novas, né, que eu aprendi e incorporá-las definitivamente no meu comportamento. E eu vou recongelar. A partir daí, eu vou ter novamente o congelamento. Nesse caso, por isso que o processo de mudança é cíclico. Eu descongelo, eu mudo, eu recongelo. Aí eu pego, de recongelado, eu descongelo novamente, porque eu tenho que estar sempre aprendendo e mudando para conseguir levar em consideração o que a vida me oferece. Aprender, seja a empresa, a mudar. Vejam bem, quantas empresas morreram nos últimos anos? Quantas? Várias. Posso dar exemplos aí de empresas que às vezes você tinha era uma das maiores redes como eu posso dizer, de lojas de departamentos do Brasil, que se chamava Mesbla S.A. Muitos de vocês nunca ouviram falar, porque ela não teve a visão e a importância de mudar, se antenar que precisava evoluir. Veja só, uma empresa tais como a IBM, se ela não tivesse mudado o seu portfólio de produtos, ela poderia ter morrido como tantas outras morreram. Não é assim? Então, para a gente ver que a mudança ela é doída, congelar, descongelar é muito complicado, eu escolhi um vídeo que representa toda a importância da mudança. Vamos assistir comigo?
mudança, pensamos em evolução. Quando procuramos na natureza a palavra mudança sob a ótica da evolução, nos deparamos com uma infinidade de situações que representam a essência do conceito transformação. Encontramos a transformação no ciclo da lua, na inconstância do vento, que muda de direção a toda hora, na mudança das marés, nos pássaros que migram mudando de ambiente para fugir do frio, nas cobras que, quando envelhecem, trocam a pele, e muitos outros acontecimentos que tornam a vida uma interminável mutação. Mas nada na natureza pode representar graficamente com tanta perfeição o significado da palavra mudança quanto a transformação da lagarta em borboleta. Depois de ficar presa em um casulo por muito tempo, a lagarta se transforma em borboleta e segue-se o ciclo da vida. Porém, ao contrário da lagarta que é lenta, com uma visão limitada e que se rasteja pelo chão, a borboleta é bela, mais rápida, voa alto e tem uma visão muito ampla das oportunidades. Você pode, neste momento, parar e refletir em qual estágio da vida está vivendo. E como a lagarta, buscar a transformação necessária. E também como borboleta, sair do casulo para encontrar novos horizontes e realizar seus sonhos e suas metas, pois, como dizia o poeta, um homem sem sonhos não tem transformação. E um homem sem transformação não realiza sonhos. Essa propaganda do Novartis, ela é assim fantástica para mostrar realmente a dor e a dificuldade de mudança. Não é fácil mudar. Como é que nós, de uma empresa, precisamos fortalecer, fazer para mudar? Primeira coisa é você envolver toda a organização, ser claro na comunicação, explicar o que vai mudar, por que vai mudar e qual é o motivo da mudança. Porque caso você não faça isso, aquele boato pode ser algo muito forte na organização e às vezes até desestabilizá-la. Quando nós falamos em mudança, então nós temos a mudança interna e a mudança externa. Quais são os grandes fatores da mudança externa na organização? Lá no slide nós vamos perceber que nós temos alguns fatores externos. Nós temos o macro e o microambiente, né? O microambiente, eu posso dizer para vocês que é aqueles que, de certa forma, a empresa consegue interagir com ele. Exemplo, seus clientes, não é? Como é que você consegue interagir com eles? Criando novos produtos, oferecendo um preço competitivo e assim por diante. Fornecedores. Você pode interagir através de escolher seus fornecedores, buscar uma parceria com eles, entre outras coisas. Concorrentes. Professora, mas eu não consigo influenciar o meu concorrente. Claro que você consegue. Quando você cria novos produtos, quando você trabalha seu preço, a tabela de preço, a sua forma às vezes até de atendimento. Então, o concorrente, ele tanto te influencia como é influenciado por você. E outras coisas, agentes reguladores estão envolvidos no nosso microambiente e que muitas vezes a gente pode interagir com eles. Tais como no caso de vocês, o CRC, não é? O Conselho Regional de Contabilidade é um agente regulador da área de vocês. Então, uma empresa, às vezes, que vocês estão trabalhando aí, que ela pode estar ligada à área da agricultura, você talvez tenha o IBAMA, né, que vai regulamentar algumas coisas delas. Então, isso são órgãos reguladores. Agora, e o macroambiente? Bom, o macroambiente, eu tenho que me adaptar, a empresa tem que se adaptar a ele, porque não tem jeito. Ou se adapta ou morre. Por quê? Você tem como interferir na economia do país ou pelo menos mudá-la? Não há. Tecnologia, você pode dizer não, eu não quero, eu não vou comprar máquinas novas? Pode falar, mas se você fizer isso, você vai
ter um parque obsoleto e a partir daí vai perder todos os seus clientes. As políticas, sejam elas cambiais, ou seja, políticas sociais mesmo, não tem jeito. A sociedade onde você está inserida, não tem como você mudar, você vai ter que se adaptar a ela. A cultura de um povo, de um país, então não tem como você alterar. E os aspectos legais também, veja só, vocês, mais do que ninguém, sabem como a legislação tributária, ela é um aspecto legal que influencia muito uma empresa. Desde a carga de ICMS até os tributos, tais como imposto de renda, outras coisas, fazem a diferença. Então vejam, aquilo que está no microambiente, eu posso interagir com ele e às vezes até alterá-lo. Ao passo que o macroambiente, ou eu me adapto ou eu morro. Então, quando nós falamos desse tipo de fatores externos, tem alguns aspectos que eu posso dizer para vocês que são importantes que uma empresa entenda na mudança. E quando nós falamos de aspectos importantes, estão ligados a 3 fatores: os lógicos, os psicológicos e os sociais. O que são aspectos lógicos? Bom, aqui você tem uma definição, emana do tempo, do esforço exigido para se ajustar às mudanças, né? Pois precisa ser aprendido. Dou um exemplo muito claro para vocês e simples. No caso aqui do lógico, nós temos, você instalou um novo software na tua empresa. Isso, os seus funcionários vão ter que aprender, não é? Então, você dá um curso, é uma mudança que você está implantando, todo mundo tem um lógico na sua cabeça que precisa aprender, ponto. Não é uma mudança tão doída. Às vezes vai ter dificuldade de aprendizagem, mas acabou. É uma coisa que todo mundo se adapta. Já o segundo que você tem ali no slide, que é os fatores psicológicos, aí está ligado à insegurança e ao medo do desconhecido. Lembra quando eu falei para vocês da importância de ter clareza na comunicação, de não deixar algo assim desconfiança? A desconfiança, ela pode ser um aspecto psicológico que influencia nos seus funcionários. Pode dar doença, por causa do medo, né? Aquela tensão e às vezes até desencadear uma greve por causa desse fator psicológico. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a forma que trata as pessoas, os funcionários da empresa, a informação. O último que nós temos ali é o aspecto sociológico, que vem o interesse dos grupos e valores sociais envolvidos. Então muitas vezes você vai ver que uma empresa, ela tem a sua cultura e os seus valores, suas políticas. Porém, ela está situada dentro de um contexto muito maior. Posso citar para vocês, vamos pegar um caso de um órgão público, tá? Vocês também, às vezes, alguns de vocês podem ser funcionários públicos, trabalhar numa contabilidade pública. Será que aquela empresa, que ela é um órgão público, os gerentes às vezes não mudam muito porque é cargo de confiança e por causa da política local? Então isso pode acontecer. Uma outra coisa também que você pode ter as empresas, então às vezes pode mudar, é comprada, uma fusão. Esse grupo pode ser mudado através do quê? Dos pensamentos daquele novo empregador, daquele novo grupo de trabalho que vai ser aquela outra empresa que vem de uma cultura diferente. Então isso nós estamos ali nos aspectos de uma mudança para uma organização ou até mesmo para nós pessoas. Mas e dentro da empresa? Quais são as mudanças, os processos internos que uma empresa tem? Lá no quadro nós vamos ver que a mudança interna, ela tem 4 fatores que está ligado exatamente ao que nós vimos lá no comportamento organizacional, na mudança organizacional, tudo que nós falamos. Primeiro, que está no ambiente. O que é o ambiente? O ambiente organizacional. Então, muitas vezes, o redesenho estrutural, né? Quando nós falamos do ambiente, nós estamos falando no ambiente físico, mas o ambiente daquela empresa onde ela está inserida.
Hoje, eu tenho que desenvolver muitas vezes um novo fluxo de trabalho devido à automação, ao parque tecnológico que eu tenho aqui. Então, pode ver, esse novo fluxo de trabalho ou redesenho do fluxo, muitas vezes vai estar ligado a uma empresa que vai ter que mudar. Ela fez uma fusão, às vezes ela vai ter que diferenciar, reestruturar a sua empresa, através do quê? Dos níveis hierárquicos, da forma de trabalho, dos seus cargos dessa empresa. As mudanças que tanto aí ocorrem, pode originar também a necessidade de descentralização do poder. Lembra que eu falei da Mesbla? E pode ser um exemplo de que era uma empresa que, de repente, não descentralizou e não ficou antenada às mudanças do cenário externo do ambiente. Temos também a mudança na estrutura. Quando nós estamos na estrutura, aí é dentro daquilo que rege a empresa. Então, na sua missão, na sua visão, nos objetivos, nas estratégias para trabalhar com um novo foco, nos planos de ação para se preparar para as mudanças, desenvolvimento de novos produtos e serviços. Vejam, eu vou dar um exemplo para vocês do sabão em pó Omo, tá? O sabão em pó Omo. Vocês já perceberam que ele é um produto que está há muitos e muitos anos nas prateleiras do supermercado, porém sempre mudando com novos tipos, é o Omo líquido, é o Omo duplação, é o para tirar manchas. Então, porque eles não tiram o seu produto, o seu portfólio de produto, mas eles desenvolvem novas formas de aperfeiçoá-lo e mantê-lo no mercado. Também temos as mudanças da tecnologia. Então, aí a gente pode, como eu dei o exemplo para vocês, se você comprou um novo equipamento, no caso aí de uma máquina de corte a laser, você vai ter que, talvez, redesenhar o fluxo do trabalho seu. Será que eu vou precisar de tantas máquinas, tanto espaço? Então, isso pode influenciar aqui também. Mas nada é tão importante como as mudanças nas pessoas. Por quê? Porque quando nós fazemos mudanças internas das pessoas, nós vamos fazer uma implementação dos conhecimentos, das habilidades e atitudes. Nós temos que mudar muitas vezes a percepção das pessoas e as expectativas delas. Nós vimos tudo isso na aula passada, quando nós falamos do quê? Do iceberg comportamental. Então, isso aqui, a expectativa, a percepção dos funcionários em relação às mudanças podem influenciar positivamente ou negativamente. Então, aqui essas mudanças estão no lado psicológico, o medo daquela mudança. Só que o importante é que nós conheçamos quais são o chá dos nossos funcionários, né? Que é o conhecimento, as habilidades e as atitudes, quais são as competências dos nossos funcionários para estabelecer essa mudança. Então, uma empresa que não se prepara para uma mudança, que não conhece quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos fracos, o que está a concorrência, como é que está o mercado, o ambiente organizacional interno e externo, né? Afinal de contas, nós estamos passando por uma turbulência. 2015 não está sendo um ano fácil. Muitas empresas poderão sucumbir e até quebrar. Nesse sentido, praticamente aqui finalizando o meu pensamento com vocês da aula de hoje, eu trago lá no slide uma reflexão de Elton Maio. Quem foi Elton Maio? Elton Maio, quando vocês estudaram teorias da administração, vocês perceberam que ele foi o autor da teoria das relações humanas. E esse sociólogo australiano, né, autor dessa escola, ele diz o seguinte: para o bem da produtividade. Quando nós falamos em produtividade, nós estamos falando em ganhos, não é assim? Pessoas não podem ser encaradas pelos seus gestores como extensão de máquinas. Elas produzem mais e melhor quando estimuladas, ouvidas e consideradas pela administração. E eu escolhi essa frase de Elton Maio exatamente para focar a importância da comunicação,
a importância do relacionamento interpessoal, a importância de você ver pessoas como pessoas e de escutar. Escutar, não é só escutar assim, mas de ouvir. Ouvir atentamente o que elas têm para falar, ou então ouvir o que elas não falam. Como assim, professora? Ouvir o que elas não falam. Entender as mensagens subliminares que elas te mandam muitas vezes num ato que elas têm. Então, é importante que vocês saibam que pessoas são seres humanos, dotados de medos, de emoções, mas que querem respeito, alegria, que querem ter um lugar para ser tratado como uma pessoa mesmo e não como um número. Usem a comunicação a favor de vocês. Seja você como empregado para buscar uma melhoria no seu trabalho, uma ascensão profissional, ou seja você como empregador para fortalecer as relações com os seus subordinados. Lembre-se que a comunicação é uma troca de informação, por isso eu tenho que ouvir e tenho que respeitar, tenho que dar feedback, tenho que trocar informações. O brainstorming, né, que a gente brinca com, igual dizem os mineirinhos, são um parpite, um toró de parpite. Muitas pessoas falando, às vezes pode daí, dessas sugestões, sair ideias maravilhosas. Coloque em prática aquele momento de valorização do seu funcionário e de ouvir as ideias. Não só ouvir, mas colocar, dar a oportunidade para que elas sejam colocadas em práticas. Lembre-se, comunicar é trocar informação. Então ela não pode vir apenas de cima para baixo. Ela tem que ter também de baixo para cima. E é assim que uma empresa se fortalece. Valorizando seus talentos e entendendo as forças internas e externas que ela tem. Ok? Um beijo para vocês. Até semana que vem. E bom feriado.